Hoje eu vou ministrar uma palavra que ela veio borbulhando no meu coração desde praticamente terça-feira. A pastora pregou algumas coisas muito sérias lá no recreio, e de terça para cá eu confesso que eu perdi horas tentando entender aquilo que Deus queria falar e ministrar. E eu queria começar com um texto famoso de João 1, verso número 14. Sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai botar no aviso 7h30, mas para você chegar, falar com as pessoas, dar um abraço em alguém, em nome de Jesus. Traz alguém que você ama. João 1, verso número 14, você abriu, diga amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Diga assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, pela sua graça, pelo seu amor e carinho. Muito obrigado, Senhor. Eu só posso ministrar conosco de maneira sobrenatural, que nós possamos enxergar um Cristo mais presente, um Cristo mais real. Como eu tenho ministrado nos últimos anos, nós não queremos sair daqui mais inteligente, mas que possamos conhecer melhor a Jesus. Que nós não venhamos sair daqui com a filosofia mais aguçada, mas que nós possamos conhecer um Cristo mais real, mais vivo. Que essa possa ser a nossa meta de vida, que nós o conheçamos e prossigamos a conhecer. Que não só venhamos a encher tudo, mas conhecer aquilo que estamos enchendo. Que nós sejamos de fato pessoas que possamos ver a Cristo melhor a cada dia, na Bíblia, na vida e em tudo aquilo que Ele fez, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Esse é um texto muito conhecido, que eu acho que todo mundo que é convertido há pouco tempo já começa a conhecer, porque diz que o Verbo se fez. Fala assim: o Verbo se fez. Por que se fez? Porque nunca foi. A palavra vai dizer em João 1 que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a palavra vai dizer que era um Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a expressão de alguém. Nós falamos verbos o dia inteiro, nós falamos verbos o tempo todo. O Verbo é a expressão, o sentimento de alguém. Então o Verbo estava dentro de Deus. Então quer dizer que Cristo estava dentro de Deus. E toda hora que Deus falava, o falar, Deus não fala hebraico, Deus não fala aramaico, Deus não fala português. Deus tem uma palavra, e essa palavra chama-se Cristo. Porque toda hora que Deus falava, o Verbo saía de dentro de Deus. E esse Verbo tem nome, Cristo, porque diz que no princípio era Verbo. E vai dizer que tudo foi feito por Ele, para Ele. Então, esse agente, como a gente tem pregado nesses últimos 5 anos dessa casa, esse agente transformador e criador das coisas, Deus falava, mas Cristo fazia. Por quê? Porque tudo foi feito por Ele. Eu sei que é um conceito que a igreja não ensinou, mas ele é muito claro e latente, não há discussão sobre isso. Mas no princípio não era carne, no princípio era Verbo. Então existe uma intenção de Deus em que um espírito encarne. Porque no princípio era um espírito, no princípio era um Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu entendo que um espírito chamado Cristo,
que se chamava Verbo, que também tem nome de princípio, que também tem nome de fim, que também tem nome de porta, que também tem nome de luz, que também tem nome de filho, que também tem nome de unigênito, que tem nome de sumo sacerdote. A gente poderia falar os nomes de Cristo o tempo todo aqui. Alguns vão chamar de Alfa, outros vão chamar de Ômega, mas no final é tudo Cristo. Então agora esse Verbo se fez carne, encarnou e habitou. Fala assim, não só habitou, como continua habitando, porque a intenção do Verbo continua sendo encarnar. É por isso que Gálatas 2, verso 20 vai dizer: já não vivo eu. É como você falar que o Verbo continua encarnando. Respira. Porque habitou entre nós. Mas agora o apóstolo Paulo, de outra maneira, vai falar que o Verbo agora habita em mim. Então você tem que entender que toda vez que você se move, quer você queira, quer você não queira, Cristo se move. No Velho Testamento, toda vez que Deus queria se mover, a arca se movia. Mas quando Jesus veio, o Emanuel, Deus conosco, e não o Deus em mim, o tempo do Deus Emanuel é o tempo do Jesus, o Deus conosco. Mas agora eu não vivo Deus conosco, eu vivo Deus. É por isso que as pessoas continuam subindo o monte. Nada contra monte não para os novos, pelo amor de Deus. É muito a favor, mas nada contra. Elas vão para o monte porque elas continuam buscando Deus do ambiente, mas esquecem que estão subindo o monte com Deus, e quando descem o monte, descem com Deus. Quem subia ao monte para falar com Deus era Moisés. Para Jesus tem uma direção clara. Jesus falou assim: se você quiser, fala esse monte, e ele troca de lugar. O Moisés subiu o monte falar com Deus, mas Deus mandou você falar com Deus para trocar o monte. Mas é uma outra história. Essa é uma casa que nós temos um foco em ensino muito alto. E pregação e ensino são como ofertas e demandas. Se há demanda, há oferta. Se há oferta, há demanda. Porque quem tira mais pregação daquilo que fazemos é quem está sentado. Porque se você começa a pregar, as pessoas começam a dizer: tem 1h30, o culto não acaba. Você acaba a pregação, todo mundo embora, e amém por isso. Só que ao não criar uma demanda, nós vamos começar a sair como chegamos. É impressionante como nós vamos para festas felizes, mas viemos para cultos arrastados. É impressionante como a gente vai comer fora, vai ver um cinema e cria uma expectativa. Mas agora eu venho para o culto e eu falo: eu vou para o culto. O tema de hoje, ele se chama a expressão atmosférica de Deus. Expressar uma atmosfera é tema de uma vida, porque toda palavra declarada sobre a sua vida, lida, compreendida, ela precisa terminar o seu ciclo com a palavra vida. O problema é que nós estamos escutando palavras que terminam o seu ciclo com a palavra morte. O Verbo se fez carne é dizer que se Cristo não viesse, ninguém seria salvo. Se Cristo não viesse, não estaríamos aqui. Isso só foi possível porque a palavra encarnou. A nossa melhor versão não é uma versão transformada, é uma versão morta numa cruz e encarnada pela palavra. O seu marido, o seu filho não tem como melhorar com conselhos. Só tem como mudar sendo outra pessoa. É por isso que a palavra vai dizer que quando nos convertemos, nós transformamos uma nova criatura. É outra pessoa. Não tem como melhorarmos. O velho homem não tem melhora. O problema é que é mais fácil melhorar o velho homem, porque toda vez que a gente quer matar alguém, as pessoas saem da igreja. Porque ninguém quer de fato largar os seus objetivos, seus ideais. Mas o meu ministério, você não tem ministério, querido. Ministério tem Ele que morreu por nós. Nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação.
conciliação, como diz o apóstolo Paulo, não é meu. É tempo de levantarmos uma geração em que a palavra se faça viva. Eu sei que pode parecer controverso o que eu vou dizer, mas chegou um tempo de uma geração em que, se alguém quiser ler Bíblia, possa pegar um papel, mas possa te olhar também. Por que chamamos de cristãos? Porque olhavam de longe os apóstolos e falavam assim: ué, você se parece com aquele cara que morreu. Não tinha Bíblia não, querido, não tinha Novo Testamento. A pergunta é, se olharmos a igreja evangélica hoje, qual é o nome que nós damos para ela? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, verso 2, para começar a corroborar com a loucura que vamos viver hoje. Segunda Coríntios 3, verso 2, você abriu, diga amém. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos... Meu irmão, o apóstolo Paulo olhou os discípulos e falou: vocês são a minha epístola, e são tão fortes diante daquilo que Cristo tem, que escreveu algo no meu coração. E hoje o que temos com a igreja seria: vocês não são uma carta não, e a decepção que eu tenho de vocês no meu coração é tão forte. Paulo olhou seus discípulos e falou: vocês são uma carta, uma epístola. Irmão, eu não estou indo contra a Bíblia não, só que nós precisamos que a palavra encarne. Chega de palavra lida, mas vale um versículo vivido do que 10.000 de cor. Eu tenho que decorar toda a Bíblia. Não, vive um primeiro, depois vive o segundo, vive o terceiro. É tempo de uma igreja que queira viver aquilo que prega. O problema é que nós só queremos viver com os que amamos. Porque se a palavra não encarnar, as pessoas vão seguir morrendo aí fora. A preservação das pessoas, a transformação delas, a conversão delas não estão em mais Bíblias e em mais pregações. Nunca tivemos tantas Bíblias, nunca tivemos tantas pregações, mas nunca tivemos tão pouca gente querendo viver aquilo que prega. Pode multiplicar 1 milhão de Bíblias, mas se não ler e viver, é tempo de filhos de Deus. Se é filho de Deus, diga amém. Que encarnem a palavra da verdade, queridos. Nós precisamos de uma geração que viva uma palavra encarnada. Oro por pessoas que não queiram um ministério, não queiram um púlpito, mas queiram uma palavra que se encarne. Sabe por quê? Porque a palavra encarnada, a hora que você entrar no seu trabalho, é a palavra que entrou. A hora que você entrar na sua casa, é a palavra que entrou. A hora que você entrar na sua família conturbada, é a palavra que entrou. A hora que você falar, é o verbo que está falando. É tempo de uma geração que queira viver, queira se olhar no espelho e falar: não. Mas existem coisas nessa terra que são inegociáveis para ficarmos vivendo. O que você precisa para viver? Me diga. Fala em voz alta. Oi? Eu não escutei daqui. Água, ar. É isso. Faz assim. Você pode ter R$1 milhão, mas se acabar a respiração, querido, você está morto. Você pode ter 1 bilhão na conta, mas respirar é inegociável. Pastor, o que tem a ver isso com hoje? Porque respirar é parte do desenho para o qual fomos criados. Respirar faz parte da vida. Você quer abrir em Gênesis 12, verso 7?
Se abriu, diga amém. Então formou o Senhor Deus o homem do pó e lhe separou nas narinas, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. Então entenda, o homem foi feito e Deus, e ele, eu preguei semana passada aqui que o problema da queda do homem está intimamente relacionado com o seu objeto de criação. Quem estava aqui semana passada? Quem não estava, eu espero que você não estivesse um carnaval, em nome de Jesus, irmão, vigiando a terra. Mas olha para mim, o homem foi feito do pó. Então Deus vira para o homem e fala assim: homem, você vai se relacionar com aquilo que eu te dei vida. Então eu te dei vida do pó, você se relaciona com pó. Então não tem problema, vai lavrar a terra, vai cuidar da terra, os animais saíram da terra. Então vai se relacionar com isso, vai criar isso, vai cultivar isso. Amém? É o Gênesis todos. Mas a mulher não foi feita do pó. A mulher foi feita do homem. É por isso que Deus vira para Adão e fala assim: Adão, eu vou te fazer uma mulher para que você não se sinta só. O Adão nunca se sentiu só. Foi Deus que falou essa frase. Então a mulher, ela é feita para se relacionar com o pó ou para se relacionar com Adão? Com Adão. Por que ela cai? Porque ela estava fora do desenho dela. Porque o desenho dela não era para a natureza se sentir só, era para o Adão se sentir só. Tanto é que quem deu nome para os bichos? O Adão. Quem foi para lavrar a terra? O Adão. A mulher tem o objetivo de se relacionar com a terra ou com o Adão? Com o Adão. Quando ela sai do desenho dela, ela cai. Aí semana passada. E o homem foi feito alma, lhe soprou. Alma vivente, entre outras traduções, significa ser respirante. Oh, irmão, para. Entre outras traduções, significa um ser que respira desde um vazio. Fala assim. Fala assim: eu sou um ser que respira. O homem foi feito primeiro ou depois? O homem foi feito primeiro que a terra ou depois que Deus fez todas as coisas? Fala assim: o homem é a última criação de Deus. Pergunta: por que Deus levou 5 dias para preparar uma atmosfera para o homem viver? E agora você acha que você pode viver em qualquer atmosfera e ficar vivo? Deus levou 5 dias para criar toda uma atmosfera para ele. Deus cria o jardim, bota o homem no jardim. E quando o homem entra no jardim, tudo acontece. O homem faz assim. A palavra vai dizer que não brotava nada, porque não havia homem para regar a terra, homem para lavrar a terra. O homem, quando pisa no jardim, dá o primeiro respirar, tudo nasce. A palavra entra que o homem entra para lavrar a terra, mas vai dizer a palavra que o homem entrou colhendo. Porque quando ele respirou, tudo aconteceu. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: respira. Entender o desenho é a chave para esses dias. É inegociável que se respire para viver, porque nós precisamos de uma atmosfera. Quem já viu astronauta? Já viu alguma coisa desse tipo? Quando você sai da Terra, irmão, você precisa de oxigênio. Você precisa... Por quê? Vai chegar em Marte? Pode respirar em Marte? Não. Pode respirar na Lua? Não. Por quê? Mas você tem vida? Calma aí. Então você está me dizendo que a sua vida em Deus, se ele é de Deus, diga amém. Se eu te mandar para Marte, numa aeronave, e você chegar em Marte e soltar, você fica vivo, sim ou não?
Sim ou não? Por quê? Porque não tem oxigênio. Então você está me garantindo que apesar de ser de Deus, que apesar de ter vida, se você chegar numa atmosfera que não contém a vida, você morre imediatamente? É isso que acontece com você quando foge da presença de Deus. É isso que acontece com você quando ouve aquilo que tem que escutar. Você está respirando morte. É o texto de Gênesis. Adão, porque no dia que comer dessa árvore, morrendo, fica tranquilo, já começou a morrer quando respirou errado. Você quer ir embora ou eu posso continuar depois da introdução? O natural é óbvio, o espiritual nem sempre. A diferença entre pregar e ensinar, entre tantas, é que pregamos quando temos urgência, ensinando como temos tempo. Eu me reuni com alguns líderes essa semana, de equipe. A pastora estava com as meninas, eu estava com os meninos. A gente ficou mais 5 horas aqui, né, amor? Começamos 4, terminamos quase 10. A pastora estava estudando as meninas pregar. Elas morreram quase. E eu entendi de abrir Tiago 1 com os meninos. E levei 5 horas em Tiago 1 e não terminei Tiago 1. É tempo de criarmos uma atmosfera. É tempo de criarmos uma atmosfera. Quando temos tempo, ensinamos. Essa mensagem de hoje não é um ensino, é uma pregação, porque temos urgência no mundo que vivemos. Porque precisamos de pessoas que expressem uma atmosfera para que outras pessoas vivam nela. Porque o mundo só está assim, do jeito que está, porque muitos não respiram a vida de Deus. E o problema é que a igreja do século 21 criou uma atmosfera para a alma. A igreja cria uma atmosfera para a alma ser consumista. Você vai ter vitória. Não, você não vai ter vitória. Ele te fez mais que vencedor, você não tem nada. Você vai seguir os seus sonhos, irmão. Se os seus sonhos não forem dele, é derrota para a sua vida. A gente começou a engrandecer pessoas. Ai, ninguém me elogia. Ô irmão, isso aqui é uma igreja. Isso aqui não é um parque de diversão. Então a gente começou a querer escutar. Ai, se eu falar isso para o fulano, fulano vai embora da igreja. O mundo que temos é explicado pela igreja que temos. O mundo é um reflexo da igreja que temos. Uma atmosfera para satisfazer a alma é o que temos. Mas o homem não é um desenho almático, um homem é um desenho espiritual. Se há escassez do mundo e respirarmos a vida de Deus, tudo pode ser transformado. O problema é que não existe vida espiritual sem atmosfera espiritual. 1 Tessalonicenses 5, número 23. Vai dizer assim. Eu li esse texto semana passada, inclusive. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Não é primeiro, segundo e terceiro. Olha para mim. Quem aqui tem mais de 3, 4 anos de evangelho? Levanta a mão aqui. Mais de 3, 4 anos de evangelho. 3, 4 anos você vai na igreja. A igreja te ensinou algo que nunca existiu. Ela falou assim, ó, você vai rir. Ó, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, aí começa a confusão. Trabalho. Quarto lugar, ministério. Algumas igrejas invertem. Terceiro lugar, ministério. Quarto lugar, seu trabalho. Fala assim, eu não sou um ser almático. Eu sou um ser espiritual. Primeiro lugar, Deus. Fala assim, segundo lugar, não existe, porque Deus me deu a minha família. Se Deus me deu a minha família é espiritual. Então, em primeiro lugar, Deus e minha família. Em terceiro lugar, também não existe, porque se Deus deu o meu trabalho é espiritual. Eu prego aqui direto. Se Deus não te deu o seu trabalho, nem dizime dele, porque Deus não vai te pedir dízimo daquele que não te deu.
Agora também não pode orar para Deus melhorar o seu trabalho, né? Porque fica difícil. Quarto lugar, ministério. Que ministério, irmão? Você nem ministério tem. Eu nem ministério tenho. Para com isso, palhaçada. É ego. O meu chamado. Que seu chamado? É o chamado que tem você, não é você que tem um chamado, não. É por isso que diz o texto é claro, é questão de português. Uns foram dados para apóstolos, outros foram dados para pastores. É você que foi dado pastoreado, não é o pastoreado que foi dado para você. É só ler. Então não é 1, 2, 3. O que é importante? Tudo. Então não é corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, é espírito. Tanto faz qual é o primeiro. É porque se eu respiro no espírito, a alma respira. Se a minha alma respira, a minha alma vai viver a vontade de Deus. Se o espírito respira, o meu corpo vai viver a vontade de Deus. Mas se a minha alma não respira a atmosfera de Deus, se o meu espírito, não respira a atmosfera de Deus, a minha alma vive como quer e meu corpo faz o que quer. O homem foi criado com um desenho atmosférico. 5 dias para criar algo e depois criou o homem. Se não entendermos que fomos criados numa atmosfera, nós vamos contra um princípio de Deus. É por isso que tem gente que só vem domingo para a igreja e vive do jeito que quer durante a semana, porque a igreja não ensinou para ele que ele é atmosférico, precisa respirar Deus 24 horas. Um homem não pode ser transformado por repreensões. Um homem não pode ser transformado por leis. O homem é resultado de uma atmosfera em que vive, porque o homem é um ser respirante. Por que é que a Eva caiu, a mulher caiu, o Adão caiu? Porque deixou um ser entrar numa atmosfera que não era dele. Você quer ver só? Tem gente casada aqui? Casado, levanta a mão. Você já brigou porque alguém entrou na sua casa, quando ele saiu você começou a brigar? Vamos ser sinceros, quem já viu isso? A pessoa foi na sua casa e do nada, ela saiu da sua casa, irmão, vocês começaram a brigar. Quem já passou por isso aqui? É isso. Uma cobra entrando na sua casa. Eu queria falar de outro jeito, mas eu não consegui. Queria falar de um jeito mais light. A pessoa ela entrou na sua atmosfera. Quando ela entrou, você se perdeu. Entenda, se sua casa não respira vida espiritual, não existe vida espiritual na sua casa. Ao nos transformarmos em homens que expressem essa atmosfera, haverá pessoas que respirem essa atmosfera. O problema está que a igreja foi tão acostumada com atmosferas de alma, que as pessoas vão buscar isso. Homens que consumam suas almas. Você consome verdade? Então você vai buscar a atmosfera de verdade. Você consome falar de pessoas? Você vai buscar pessoas que falam de pessoas. Você consome drogas? Você vai entrar numa atmosfera de pessoas que usam drogas. Você consome vitimismo? Você vai buscar uma atmosfera que te ajude a se vitimizar. Porque você sempre vai buscar a atmosfera que você tem buscado. Você busca destruição? Não tem problema, você vai buscar destruidores. Agora, se você consome vida, você vai buscar a atmosfera de vida. Se você consome verdade, é por isso que você entra em ambientes assim e você fala assim: gente, o que está acontecendo hoje aqui? Por que minha vida é hoje desse jeito então, pastor? Some as pessoas que você escutou nos últimos 10 anos. O que você ouviu, seus amigos, as novelas, as pregações erradas. Pastor, não tem pregação errada, é sério? Até o Satanás fala versículo bíblico, querido. Para. O que você respirou nessas reuniões, é essa exata pessoa que você está se transformando. É por isso que eu falo, toma cuidado com o que você ouve. Porque o que você ouve vai ser o que você fala, e o que você fala vai ser o que você ouve, e a fé vem pelo ouvir. Logo é você fazendo sua própria crença através de coisas erradas que você escuta. Você tem temores? Buscará reuniões de temores. Agora, se você for para reunião de gente com fé, você sai com fé, querido.
Você até é um ser biológico, mas foi criado para ser atmosférico. O pior dano que o Adão... Vira para esse irmão do seu lado e fala assim: o pior dano que o Adão viveu não foi se tornar um pecador, foi ser expulso da atmosfera de Deus e nunca mais voltar para ela. É tempo de parar de definir as palavras pelo grego e pelo hebraico, porque isso, apesar de nos dar uma ideia, não nos dá completude, como diz a pastora, daquilo que Deus quer falar. Eu não posso definir pecador em grego e em hebraico e falar: errou o alvo, e achar que isso basta. Sabe por quê? Porque a definição não transformou ninguém. Pecador foi aquele homem que foi sacado do jardim, onde tudo era seguro, onde tudo era vida, onde tudo era atmosférico, onde tudo era Deus. A vida é mais fácil do que nos contaram. Tá, eu vou falar para você acreditar de novo. Deus não te criou para uma vida difícil. O que o Adão fazia no jardim? Irmão, pensa a vida do Adão. Presta atenção. Tem um discípulo de Jesus que estava num lugar e apareceu em outro para pregar para eunuco. Quem lembra dessa história? Esse homem está no Novo Testamento, irmão. O Pedro andou sobre as águas. O Moisés que matou um homem abriu o mar vermelho. Como é que não era para estar a sua vida? Você imagina o Adão. Eu costumo brincar com o pessoal aqui. O Adão levava uma maçã para a mulher, falava assim: amor, eu tenho uma maçã aqui. Ela falava assim: ah, amor, eu queria duas. Ele fazia assim: tá aqui, duas. Ah, você não está espiritual para isso. Jesus multiplicou pão, irmão. Adão ia conversar com um golfinho, andava por cima do mar assim, ó. E lá trocar uma ideia com o golfinho. Aí o golfinho descia, aí o mar abria, ele descia. Aí eu sei que é muita espiritualidade para você, mas eu estou falando de tudo de coisa que aconteceu na Bíblia. Estou mentindo? Eu creio que o Adão flutuava. Ou você acha que os bichos, a águia veio até ele para ele dar nome? Ele foi até ela. Olha que diversão. Tá, você precisa ficar mais espiritual para acreditar nisso tudo. O que o Adão então fazia na atmosfera de Deus? O Adão era generoso. No jardim tinha um versículo do apóstolo Paulo que fazia todo sentido. Pergunta: dar é melhor? Como é que o Adão dava e recebia? Recebia? Dava. Quando recebia, respirava do que as plantas davam. Quando colocava ar para fora, dava para elas o que elas precisavam. Ao se manter vivo, o Adão frutificaria, Gênesis 1, multiplicaria, encheria a terra, dominaria, faria com que toda a terra fosse o jardim. O jardim tinha que ser externado para toda a terra. O homem precisava se manter respirando. Então o homem colhia, respirava. Ia levar uma comida para a mulher, respirava. Ia andar sobre as águas. E o que o homem tinha que fazer para que toda a terra se tornasse o jardim? Respirar. Respirar. E ao respirar, ele comia respirando. Respiração não é um ato mental. Você não pensa em respirar, é um ato de vida. Você não fica assim: vou respirar mais. O homem multiplicaria respirando, faria amor respirando,
ponha carinho no que eu vou dizer, que é só um adendo. Por que Deus é contra um sexo antes do casamento? Porque sexo sem amor fere o coração de Deus. Porque Deus não criou o homem para ter prazer sem amor. É por isso que você não pode ter prazer sem o amor de Deus, querido. É por isso que você não pode fazer as coisas para fazer. Porque prazer sem amor fere o coração de Deus. Deus não criou o homem para ter prazer sem amor. Se o homem e a mulher estivessem multiplicando, fazendo o que Deus mandou a elas, nunca daria acesso para a serpente falar com eles. Eu vou repetir para você entender. Você sabe por que tem serpente até hoje que fala com você? Porque você está saindo daquilo que Deus mandou você fazer. Porque toda vez que você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você dá ouvido para a serpente. Ela vai chegar até você e entrar na sua atmosfera. Mas no dia que você estiver focado, multiplicando, enchendo, dominando, cuidando das coisas, fazendo o que Deus ordenou, estudando, orando, a serpente não tem nem acesso, porque essa atmosfera não deixa ela entrar. Então toda vez que vocês estão a serpente falar, tenha certeza que você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque toda vez, fala assim, toda vez que eu não for multiplicar o desenho que Ele me deu, eu dou acesso por uma serpente. Marcos 1, verso 14. Se abriu, diga amém. Se abriu, diga amém. Meu Deus. Marcos 1, 14, você abriu, diga amém. Aleluia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no evangelho. O evangelho do reino não é uma filosofia, porque ninguém respira livros. Eu posso escrever algo. A pastora Juliana respira livros, eu tive que falar. A pastora tem problema com livros, irmão. Amor, você que me deu a deixa, não teve como. Bom, mas aí eu lembrei. A pastora não pode ver um livro, irmão, vai ler o livro. Melhor que cheirar mirra. Depois ela não sabe porque fica alérgica. É os ácaros do livro. Eu posso escrever qualquer coisa, e por mais que você respire um livro, não vai funcionar. O reino de Deus é dizer que se chegou e andamos juntos, respiramos melhor. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: se a gente andar junto, a gente vai respirar melhor. Porque Jesus não trouxe uma pregação de reino, Jesus trouxe uma atmosfera de céu. E quem ficava ao lado de Jesus tocava nessa atmosfera, tocava nele, sarava, a palavra era dada e tudo se transformava. Ele amaldiçoava a árvore e ela murchava. Ele não trouxe uma palavra de... Eu vou melhorar. Ele trouxe uma palavra de reino e uma atmosfera de vida. As pessoas ficavam 3 dias sem comer com Jesus. Onde Jesus estava, existia um reino de vida. Havia pão, havia comida, havia bebida. Jesus não veio pregar uma letra, veio habilitar o sistema respiratório do homem. Jesus não veio te dar um versículo bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, mas tenha vida eterna. Jesus não veio te dar um versículo, Jesus veio habilitar um sistema respiratório para você começar a respirar de novo a atmosfera dele. E toda vez que você inspira, você respira de Deus. Toda vez que você põe para fora, você põe para fora aquilo que não presta para você. Toda vez que você respira, isso é involuntário. João Batista tinha uma pregação pesada de arrependimento, mas Jesus veio pregar um reino, uma boa notícia. E a boa notícia não é só eu estou salvo. A boa notícia é: você pode voltar a viver na minha atmosfera, respirar o meu ar, respirar do meu jeito. O que eu tenho que fazer? Nada. Respira. Respirar a atmosfera de Deus é dizer: vai voltar a ser fácil. Se está pesado é porque você está respirando errado.
Para fluir no Evangelho tem que respirar. E não se encher de teologia. Deus não está no negócio de uma vida difícil, querido. Mas para não ter uma vida difícil é inegociável respirar. O problema é que enquanto te dão um alimento para a alma, fala assim: fecha o nariz, não respira não, que vai te fazer bem. É igual criança com remédio. Eles te dão um alimento ruim e fala assim: não, vai dar certo. Não, é só ficar do meu lado aqui que você vai se dar bem. Não, irmão, para. Respira, respira. O que você escolhe? Riquezas ou respirar? O que você escolhe? $1 bilhão na conta hoje ou respirar? Não, você não gosta de dinheiro também não? Você reparou que não tem pergunta? Porque que vai te servir tudo aquilo que você tem buscado se você continuar respirando o errado que você tem respirado? Aquele que não respira não tem nada, e tudo que construiu vai ser queimado por Deus. Agora o que respira encontrou aquele que é todas as coisas, que é Cristo. A palavra vai dizer em João 10 que eu vim para que vocês tenham, fala, Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em... Quando você lembra de vida, você tem que fazer o que para viver? Respira. Se preocupa menos e respira mais. A palavra atmosfera significa vapor, uma esfera onde se pode viver. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. E cada vez na Bíblia que você lê a palavra eu vou, está dizendo cruz. Porque na cruz Jesus salva o homem e edifica a sua igreja para que o homem possa respirar nessa nova atmosfera. O velho homem não pode entrar na atmosfera de Deus. O diabo não pode entrar na atmosfera de Deus, porque para entrar na atmosfera de Deus se precisa de uma cruz. É por isso que você está em Cristo, diga amém. O diabo não pode ir até você. Porque o diabo não pode ir além da cruz. Fala assim: crucificado com Cristo, ressuscitado em Cristo. O diabo não ressuscita. O diabo não pode tocar num corpo ressuscitado. O Jesus foi tentado antes da cruz. Me dá um texto que o diabo apareceu para o Jesus depois da cruz. Alguém lembra de algum? Alguém lembrou de um? Porque o diabo não tem partido com gente que ressuscitou na cruz. Então toda vez que você fala que você está em Cristo e diz que o diabo está te afrontando, talvez seja Deus te corrigindo para você entrar na posição que Ele quer. Porque se o diabo não pode ir onde você está, é um pai corrigindo o filho que ama, como diz o texto. E sabe por que não passa? Porque você está fazendo a oração errada. Porque você fala assim: Senhor, afasta o diabo da minha vida, tira o cão da minha vida. E Deus vai falar: eu não posso tirar, porque ele não pode vir para o lado que você está. O problema é que você deveria perguntar e falar: Senhor, o que é que eu estou fazendo errado? Ou você não está em Cristo. Entenda, Deus criou a igreja, entre outras coisas, para que nós possamos replicar uma atmosfera. É por isso que Ele diz: aonde um ou mais estiverem, fala, eu estarei. E você acha que isso é para ficar pedindo coisa para Deus? Deus falou, irmão, quando você se reunir 2 ou 3, existe uma atmosfera tal qual ali, que pode fazer com que outras pessoas possam respirar também. Igreja é dizer: se o que eu respiro, Bia, você pode respirar. O que eu respiro, se a gente andar junto, você pode respirar, Vitória. O que eu respiro, Raíza, você pode respirar. Se a gente andar junto, você vai respirar a mesma coisa. Você já reparou que talvez você teve um amigo na igreja aqui ou fora, que quando ele saiu de perto de você, ele mudou completamente? Quem já viu isso? Na igreja acontece muito isso, né? Aí você fala assim: eu não acredito que essa pessoa está falando isso.
Sabe por que você não acredita? É porque o que alimentava ele era a atmosfera que você reproduzia. No dia que ele foi para longe, nunca mais ele reproduziu igual. É responsabilidade da igreja, onde tiver alguém com falta de ar, que nós estejamos lá. A missão da igreja não é enviar para pregar. A missão da igreja é que onde nós estivermos, nós possamos expressar uma atmosfera para que outros possam escutar enquanto respiram. Porque se não respirar, sai não entendendo, porque está sufocado. Você respira a vida de Deus, diga amém. Você respira a vida de Deus, diga amém. O que você tem feito para outras pessoas também respirarem essa vida? Pregar um reino não é dizer que são versículos. É onde eu estiver, eu expresse uma atmosfera que as pessoas perguntam: que vida é essa que você tem no olho? Que Cristo é esse que eu não conheço? É se arrepender e falar: Senhor, tanto tempo escutando errado, tanto tempo ouvindo errado, que atmosfera é essa de vida que eu não conheço? Arrependimento, irmão, não se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Arrependimento é dizer: Senhor, eu convivi tanto tempo numa igreja e nunca respirei dessa vida. Arrependimento, irmão, é querer mudar de atmosfera. Pastor, mas eu tenho limites. O Adão também tinha e se perdeu. Porque o jardim era como um tabernáculo. 4 rios cortavam o jardim. É só ler em Gênesis. 4 rios formavam um limite. E o Adão foi expulso desse limite. Mas o objetivo de Deus era que Deus pudesse aumentar as fronteiras do Adão, para que o Adão transformasse toda a terra em jardim. Porque dentro dos rios tudo funcionava perfeitamente. O seu problema é que você também precisa, como Adão, sair da zona de conforto para externar essa vida que você tem. Porque o Adão também teve problema com fronteira. Pastor, eu prego, mas as pessoas não querem. A minha família não se converte, então vamos melhorar a teologia, vamos atacar a igreja. Não! O que eles precisam não é mais de pregação, é de atmosfera de vida. É por isso que o apóstolo Paulo e os apóstolos tanto falavam: aquele que prega o evangelho, que viva, que exale o que prega. Se prega sobre amor, irmão, sai abraçando todo mundo, ama todo mundo. Se prega sobre caráter, não deva nada a ninguém, devolva tudo. Vive. Você trouxe alguém para o culto? Vem cá, Duda, vem cá rapidinho, senta aqui. Senta aqui, por favor. Você trouxe alguém para o culto? Não deixa ela sozinha não. Senta do lado dela e começa. Porque enquanto você respira, ela vai entrando nessa atmosfera, a tal ponto que essa atmosfera contagia. Porque nunca foram sobre palavras. Para do lado dela e começa a respirar. Porque é impossível não contagiar, irmão. Abraça, contagia, irmão. Mas ele não conhece nada, nenhum texto, irmão. Mas se ele começar a respirar, ele nunca mais será o mesmo. Se ele começar a respirar, você não precisa falar nada. O que ele precisa não é de mais letra, é de uma atmosfera que reviva ele. É de uma atmosfera real a tal ponto. Pode sentar ali, filha, obrigado. Senta do lado dele, respira do lado dele.
O problema é que na igreja a gente tem um monte de gente com falta de ar. Eu vou para o culto hoje. Hoje é dia de célula. É gabinete. Domingo tem culto. Tem um discípulo que vai de manhã e vai de noite. Meu dinheiro. Meu trabalho. É tempo de uma atmosfera de vida, querida. Expresse uma atmosfera para que outros vivam. Olha no olho dessa pessoa que está ao seu lado. Se for sua mulher, então é melhor ainda. Ou seu marido. Olha no olho dele. E no olho dela fala assim: se preciso for, que para que você viva, eu fique respirando do seu lado. O que Deus tem, você vai viver. No que depender de mim, aquilo que Deus tem. Faz para ele assim, ó. Se você é casado, fala para o seu esposo ou para sua esposa, fala assim: vamos respirar mais e brigar menos. Agora eu tenho que falar. A hora que essa sua esposa, eu vou até olhar para longe da minha. A hora que você tiver com a sua esposa e ela tiver de TPM e ela chegar para você, você fala assim para ela: pastor, não tem TPM não. Isso é verdade. Hoje não, tem 5 anos que eu não tenho TPM, graças a Deus. Eu acho que eu estou respirando. É possível que casas voltem a respirar de Deus, queridos. Não é uma luta sobre quem é mais inteligente, é um oxigênio que pode sair de você. Mas para isso, a palavra tem que se fazer carne. Se o evangelho que pregamos não encontra ninguém que queira respirar dele, ele não serve de nada. Mas se eu contagio uma pessoa, para que ela entenda que ela precisa respirar o que eu respiro, ele encontrou uma vida. Evangelismo é tirar pessoas da falta de ar, da respiração por aparelhos. Evangelizar é convidar a pessoa para aprender a respirar. Posso? Se você veio hoje de manhã, convida alguém que está sufocado para de noite. Mas não convida para o culto não. Convida para ele chegar a uma atmosfera. Pare por umas horas de convidar para o culto. Fale: irmão, você precisa voltar a respirar. O que é adoração? Em grego? Em hebreu? Ou a verdade? Adoração é respirar uma atmosfera. Adoração não é fazer uma música, não é levantar uma mão. Adoração é respirar uma atmosfera. Davi não era adorador porque escrevia salmos. Davi escrevia salmos porque respirava uma atmosfera de adoração. Adoração é passar uma vida respirando de Deus. Ter tempo de adoração é dizer: respira comigo. Você tem tempo de respiração? Vou voltar. Você tem tempo de respiração? Diga amém. Não. Você vai respirar por 1 minuto, parador, né? Respira com força, porque Deus não precisa respirar. Se você não tem tempo de respiração, como é que você vai ter tempo de adoração? Eu vou melhorar. Se você não tem tempo de respiração, como é que você vai ter tempo de oração? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, verso 18, vai dizer: respirai, orai sem cessar. Como é que você ora sem cessar? Me diga. Como é que você ora sem cessar? Como? Você achou que era ficar 24 horas fazendo pedido para Deus, que Ele já sabe quais são os seus pedidos? Você achou que era fazer 24 horas de reclamação para Deus, que a sua vida não está do jeito que você deveria estar? Você acha que Deus precisa da sua opinião sobre a sua vida? Você acha que você precisa contar para Deus o seu dia ruim?
Você acha que comunhão é fazer petição para Deus, viver como pedinte, achando que migalha vai cair? Não, Ele não deu migalha não, Ele deu um pão inteiro. Jesus disse: eu sou o... Não, para de se comportar como um cachorrinho. Só para quem entendeu os versículos. Para. Tempo de oração é viver 24 horas respirando a atmosfera de Deus. 24 horas com Deus. Se vai conversar com alguém, Deus está lá. Se você vai trabalhar, Deus está lá. Se você está vivendo, Deus está lá. Se vai tocar no seu filho, abençoa ele, Deus está lá. Se vai conversar com seu marido, Deus está lá. Porque se Deus não te vê, você vai sufocar a sua casa, sufocar seu trabalho, sufocar a sua família, sufocar seus amigos. Pastor, ninguém aguenta ficar do meu lado. É lógico, está sufocando. Por quê? Não tem atmosfera. Não tem. Você não precisa de tempo de respiração. Você respira para ter tempo. Eu repito até você entender. Eu não oro para ter um tempo de respiração. Eu respiro para ter tempo. Eu não tenho tempo de oração. Eu oro para ter tempo. Eu não tenho tempo de adoração. Eu adoro. Eu tenho tempo para adorar. E para que eu oro? Não para ter tempo, mas para que o Cristo se manifeste nesse tempo. Eu não quero tempo para mim, eu quero tempo para que Ele se manifeste. Para de pedir tempo para você. Atos 1, 120 pessoas num quarto, 10 dias, ninguém saía, porque esperava uma promessa, esperava uma atmosfera. Quando eu entendo o que está vindo, eu suporto todo mundo. Atmosferas espirituais fazem com que nossas vidas se encham de paciência. Mas eu não me encho de paciência para tolerar alguém, é porque eu quero ver junto essa palavra cumprida. Elias, talvez o maior de todos os profetas, um grande profeta, para que Deus se manifestasse, teve que fazer uma maquete. Eu vou melhorar. Para que Deus pudesse vir, Elias criou uma atmosfera para que Deus viesse. O problema da igreja é que você não quer entender que sem atmosfera nada funciona. Você acha que é chegar, ligar uma luz e vamos que vamos. Ah, vou pregar, abro a Bíblia e vamos que vamos. Ah, vou não sei o que, vou... Não, irmão, se prepara, cria expectativa, cria o seu coração falando: hoje Deus vai mudar minha vida, hoje tudo vai acontecer, a partir de hoje eu viro espiritual, a partir de hoje tudo vai fluir, num culto tudo é transformado. Cria uma atmosfera dentro de você capaz de mudar não só você, mas todo mundo à sua volta. Para de falar mal da sua casa, da sua família. Para de declarar aquilo que está errada. Para. Cria uma atmosfera para a sua casa, uma atmosfera para os seus amigos, uma atmosfera de vida para todos que estão à sua volta, até o ponto das pessoas falarem: eu não consigo sair de perto de você. Mas toma cuidado com a vaidade, você vai achar que é por você e não pela atmosfera que sai de você. Cria um ambiente. Jesus enviava seus discípulos para preparar lugares para Ele ir. Presta atenção, os discípulos iam na frente. Por que iam na frente? Para preparar uma atmosfera. Uma criança está morrendo, Jesus entra num quarto, a criança morta, um monte de gente chorando, vai sair todo mundo. Fica só A, B, C, pai e mãe. Por quê? Ele não podia ressuscitar com todo mundo lá, sim ou não? Ele era Jesus, sim ou não? Mas naquele quarto ele queria uma atmosfera, e não é possível criar atmosfera com pessoas que não entendam dela. É por isso que Deus tem que afastar de pessoas, porque elas estão levando a sua atmosfera para aquilo que Deus não quer. Jesus criou atmosfera. Foi para o Getsemane, levou 3. Por que não levou todo mundo? E os 3 que levou dormiram. Aí ele desce e fala assim: vocês não conseguem orar por 1 hora? Eu vou traduzir.
Eu trouxe vocês para criar uma atmosfera para mim. E vocês não conseguem. Traga pessoas para te ajudar na sua atmosfera, querido. Convide pessoas. Você já reparou as meninas dessa igreja? Que de algum modo elas vão orar, isso parece, com a pastora Juliana. Já reparou isso? Já reparou? Aí uns vão falar assim: eu quero estar copiando. Elas vão falar, elas usam as mesmas frases. A pessoa fala assim: mas está copiando. Não, irmão. É porque a atmosfera contagia. Se vírus contagia, por que a palavra de Deus não contagia? É a tua atmosfera que todo mundo doente. Lembra do, não vou falar não, porque senão vai cair a internet, vai cair a live. Lembra da doença? Ninguém podia ficar no mesmo ambiente, porque se ficasse todo mundo ficava doente. Se o vírus contagiava, por que você acha que você vai andar com gente espiritual e não vai ficar contagiado também? Você acha que o vírus é mais forte que a espiritualidade de Deus? É isso? É por isso que você faz a escolha de amigos errados. Porque se você entendesse que andar com gente, você vai se tornar quem você anda, querido, tudo mudaria. Precisamos de uma atmosfera de urgência. O problema é que para a igreja evangélica, o evangelho não é mais urgente. O evangelho se tornou secundário. Vou no culto domingo. O evangelho se tornou, nós somos voluntários. Não! Você não é voluntário para a obra. Você é filho. Você imagine, presta atenção. Você imagine que seu pai tem um grande negócio. Grande negócio. E aí seu pai construiu aquele negócio e ele quer passar esse negócio para você. E você imagina agora, você não quer viver o negócio do seu pai. E você sai. Pastor, Deus não tem negócio. Não, mas Jesus falou. Quando Maria perdoou ele: mulher, você não sabe que eu estou na casa do meu pai? Mas na frente falou assim: eu e meu pai trabalhamos. Eu estou trabalhando nos negócios do meu pai. E você acha que Jesus trabalhou no negócio do pai? Você trabalhou no negócio de quem? É hora de sair da zona de conforto, querido. Porque pessoas estão morrendo porque você quer estar olhando só para si. Para que eu vivo se eu não tenho onde respirar? Romanos 13, verso 11. Louvor, pode vir para cá. Querido, se Deus não pegar você hoje, querido, e digo isso a vós outros: conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está falando: você está salvo, diga amém. Mas existe algo maior. O evangelho que nós conhecemos ainda não é tudo. E toda vez que dormimos, quem dormiu aqui essa noite, diga amém. Quando você dorme, o que acontece com a respiração? Relaxa. Você não entendeu. Pode subir. Quando você dorme, o que acontece com a sua respiração? Diminui. Quando você está trabalhando, quando você está correndo, não é assim? Ele está falando: acorda do sono, porque o que você conhece não é tudo. Eu quero derramar mais, eu quero te levantar uma atmosfera maior, eu quero que você entenda mais coisas. Porque se eu aceito com essa respiração relaxada, eu vou viver como o mundo se move. Os apóstolos falavam assim: se animem uns aos outros. Ou seja, não saúda ninguém de maneira de qualquer jeito. Não fala com ninguém de qualquer jeito. Porque quando você fala com as pessoas, não dá um abraço nela, fala: paz do Senhor Jesus, transfere o que você tem. Não é só um abraço. Transfere vida, transfere atmosfera, transfere. Só quem entendeu essa atmosfera de vida que tem sentido de urgência. Nós precisamos de uma atmosfera em que todo mundo seja valioso. Você é um desequilibrado com uma atmosfera para mudar vidas. Só que se você se calar, Deus se cala. Fala assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Já se perguntou por que tem domingo? Porque você precisa ser empurrado. O problema é que você está culpando a Deus, culpando a outros por aquilo que você está passando. Então, pastor, por que eu estou passando? Você respirou quando podia respirar, ofertou quando podia ofertar, amou quando podia amar. Então por que reclama quando agora não pode fazer? Ah, eu não tenho como ofertar, mas quando tinha, fez. Eu não tenho como respirar, mas quando tinha, respirou. Então para de viver no ontem, para de viver no amanhã, vive o hoje. Se tem que respirar hoje, respira hoje. Se tem que ofertar hoje, oferta hoje. Se tem que amar hoje, ama hoje. Se tem que dar hoje, dá hoje. Se tem que abraçar hoje, abraça hoje. Sabe por quê? Porque você não sabe se amanhã você vai poder fazer isso. E não vai poder fazer amanhã porque não fez hoje. E quem não alimentou hoje não pode alimentar amanhã. Crentes frustrados por suas próprias escolhas. Só que em reuniões como essa, tomamos nossas próprias atitudes passivas. Eu vou orar para saber quem eu vou orar hoje. Ainda mais os líderes da igreja. Não, irmão, respira você. Ser egoísta hoje. Porque quando você estiver nessa atmosfera, tudo à sua volta vai ter atmosfera. Chega de responsabilizar pessoas por que você está vivendo. A pergunta é: eu tenho urgência para viver o que Deus tem para mim hoje? Ou eu estou levando para amanhã? Porque se tem hoje, o convite é: respira hoje. Atos 16, verso 5, penúltimo versículo de hoje. Copei com a pastora. Mandei o louvor subir só para você achar que estava acabando. Fala assim, Atos 16, verso 5, fala assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam muito em seu número. Fala assim: se respiro, multiplico. A teologia tentou definir a Deus. O evangelho dá Deus a conhecer. A teologia conhece um livro. O evangelho te apresenta um autor. A teologia te apresenta regras. O evangelho te dá uma vida. E nós precisamos de uma atmosfera de pessoas que solucionem coisas. 2 Coríntios 2, verso 8. E eu finalizo aqui. Segunda Coríntios 2, verso 8. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com Ele o vosso amor. E vos rogo que confirme com Ele. Existem dois tipos de pessoas na igreja: as que são parte de um problema e as que são parte de uma solução. Tudo vai depender de qual atmosfera você respira. Porque problemático anda com problemática. Escute: quando Deus criou o homem foi criado, entre outras coisas, porque Deus tinha um problema na terra. Pergunte: Deus é espírito e a terra é física. Deus precisava de alguém físico para governar sobre o ambiente físico, porque um espírito não governa sobre o ambiente físico. Então Deus tinha um problema e criou um homem sem problema para a terra. Mas ao pecar, agora Deus tinha o problema para governar a terra e tinha um problema do homem na terra. Então Deus, de dois problemas, solucionou um problema. Eu repito até você entender. Deus tinha um problema olha para mim. Deus tinha um problema na terra para governar a terra. Olha para mim. Ao pecar, Deus começou a ter dois problemas. E para resolver dois problemas, Deus encarou um problema. Porque na cruz, o homem volta a ser um com Deus. E sendo um com Deus, o homem
precisava se responsabilizar pela terra. Mas o que a religião evangélica fez foi te manipular, para que você não entendesse que você tinha responsabilidade sobre essa terra, e agora te faz viver do jeito que você quiser, da maneira que você quer, cuidando da sua vidinha, do seu mundinho, como se a terra não fosse responsabilidade sua. Mas o homem foi colocado na terra para ter responsabilidade sobre a terra. Mas agora a igreja faz com que você viva do seu jeito, da sua maneira, com seu querer, com seus objetivos, com medo que você vá embora dela. Mas aqui nessa casa eu vou pregar 7 dias por semana, 30 dias por mês, que a sua responsabilidade é com a terra, é com a política, é com a economia, é com a sociedade, é com as escolas, é com a sua família, é com seus vizinhos. Você vai pregar, você vai viver, você vai respirar, porque enquanto você não fizer isso, o mundo vai estar transpirando aquilo que ele quer. Mas enquanto você entender que é só respirar, a atmosfera que sai de você muda vidas, muda pessoas, muda sistemas, muda tudo à sua volta. Mas o convite para hoje é simples. Se você quer viver essa atmosfera, sai do seu lugar e vem aqui para frente e vamos orar. Sai do seu lugar, vem para cá. Fala, Senhor, eu quero essa atmosfera. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim.